Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a correlação linear de Pearson, tudo bem? A correlação linear de Pearson nós vimos que ela é utilizada para verificar um dos pressupostos da regressão linear, tudo bem? Então essa correlação linear de Pearson nada mais é do que uma estatística, ou seja, vai ser um valor numérico. E é por meio desse valor numérico que a gente vai verificar se a relação entre duas variáveis quantitativas ela é linear ou não. E se for linear, qual é o grau de força dessa relação linear? Será que é uma relação forte, moderada, fraca? E por aí vai. Tudo bem? Então, olha só. O coeficiente de correlação linear de Pearson, que a gente vai chamar de R, certo? Mede a intensidade com que se manifesta uma relação linear entre duas variáveis dependentes, sendo o número adimensional, ou seja, não tem nenhuma grandeza, ela é adimensional, que varia entre menos 1 e 1, certo? Se o valor do coeficiente de correlação de Pearson for positivo, quer dizer que essa correlação linear é positiva. O que isso quer dizer? Quando uma variável aumenta, a outra variável tende a aumentar, certo? Se o coeficiente de correlação linear de Pearson for negativo, quer dizer que quando uma variável aumenta, a outra variável tende a diminuir. Tudo bem? São duas formas de relação linear. Quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. E quando uma variável aumenta, a outra diminui. Tudo bem? Então, olha só esses exemplos aqui. Esse exemplo A. A gente pode ver claramente que quando a variável y1 aumenta, a variável y2 está tendendo a aumentar também. Vocês conseguem verificar aqui? Então, podemos ver claramente que existe uma relação linear entre essa variável y1 e a variável y2. Tudo bem? Olha esse gráfico B. Quando a variável y1 aumenta, a variável y2 tende a diminuir. Ou seja, nós temos aqui uma correlação negativa. Mas não é porque a correlação é negativa que não temos uma relação linear. Porque não, temos sim uma relação linear. Só que quando uma variável aumenta, a outra tende a diminuir. Tudo bem? E nesse gráfico C aqui, o que a gente consegue ver? A gente não consegue ver nenhuma tendência de relação linear, nem positiva e nem negativa. Ou seja, existe uma ausência de correlação linear entre a variável y1 e a variável y2. Se a gente pudesse calcular, por exemplo, essa correlação de Pearson para o gráfico A, com certeza seria próximo de 1, porque quanto mais próximo de 1, mais forte é essa relação linear. E quanto mais próximo do zero, mais fraco é essa relação linear. Tudo bem? Se a gente calcular, por exemplo, a correlação de Pearson do gráfico B, nós teríamos um valor bem próximo de menos 1. E se nós pudéssemos calcular o coeficiente de correlação linear de Pearson para o gráfico C, a gente poderia verificar que estaria realmente bem próximo do valor zero. Tudo bem? Então, mas como é que eu posso encontrar esse valor de R? Como é que eu posso encontrar esse valor da correlação linear de Pearson? De uma maneira bem fácil, bem tranquila, por meio desta fórmula aqui. Lembrando que R, o que é o R? É o coeficiente de correlação linear de Pearson, que é justamente o que nós queremos. Tudo bem? Então, vai ser uma divisão, sendo que a parte de cima, o que vai ter? Olha só, vai ser o somatório do produto entre as observações de x menos a média e as observações de y menos a média. Muito cuidado nessa hora para saber quem é a variável x e quem é a variável y. Porque a variável y é aquela que nós temos como objetivo estimar um valor determinado de acordo com o valor de x. Tudo bem?
Então, y sempre vai ser aquela variável cujo objetivo é sempre predizer ou estimar um determinado valor em função da variável que a gente conhece, que é a variável x. Tudo bem? Então, aí esse somatório da parte de cima vai ser um produto entre cada observação de x menos a média, multiplicado por cada observação de y menos a média. Lembrando um detalhe, eu não posso ter quantidades diferentes da variável x e da variável y. Eu tenho que ter sempre a mesma quantidade. Até porque não tem como colocar, por exemplo, lá no gráfico de dispersão, um determinado valor que só tem uma única variável, x. Não, eu tenho que ter as mesmas quantidades de x de y também. Tudo bem? Dividido por raiz quadrada do desvio da variável x. Da mesma maneira que a gente fazia lá em desvio padrão, lá em variância. Vocês se lembram? Multiplicado pelo produto da raiz quadrada do somatório do desvio ao quadrado da variável y. Tudo bem? Então, fazendo isso, eu consigo claramente encontrar o coeficiente de correlação linear. Certo? Então, eu calculo lá, certo? O coeficiente de correlação linear vai ser um valor entre menos 1 e 1, sendo que ela é totalmente simétrica, ou seja, se desse menos 0,8, a análise de menos 0,8 é a mesma coisa que seria com 0,8, só que uma é negativa e a outra positiva. Tudo bem? Então, se esse coeficiente de correlação linear de Pearson for menor que 0,50, isso em módulo, ou seja, pode ser também maior que menos 0,50, o tipo de correlação será fraca. Tudo bem? Então, se em módulo esse correlação linear de Pearson for menor que 0,50, nós temos uma fraca correlação linear. Tudo bem? Entre 0,50 e 0,70, e isso em módulo, nós temos uma correlação moderada. Entre 70 e 0,90, uma relação forte. Tudo bem? E maior que 0,90, uma correlação linear muito forte. Tudo bem? Então, a gente sempre recomenda de no máximo, essa correlação linear pelo menos ser moderada para fazer a regressão linear. Porque para fazer a correlação linear, nós precisamos verificar se existe uma relação linear. Para verificar se existe uma relação linear, nós calculamos o coeficiente de correlação linear de Pearson. Então, a gente considera que o pressuposto da relação linear ser atendido se pelo menos tivermos uma relação moderada dessas duas variáveis. Tudo bem? Então, se for fraca, nós nunca recomendamos fazer regressão linear. Eu posso fazer, professor, a regressão linear se a relação for fraca? Pode até fazer, só que você vai ter um erro estatístico bem grande e acaba não compensando. Tudo bem? Lógico que quanto mais forte, mais preciso vai ser a sua regressão linear. Mas a gente recomenda ser pelo menos uma relação moderada. Tudo bem? Então, essa é a correlação linear de Pearson. Tudo bem? No nosso próximo vídeo, a gente vai verificar como é que se constrói a regressão linear. Tudo bem? Nesse aqui, a gente verificou o pressuposto e, verificado o pressuposto atendido, posso fazer regressão linear, que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Certo? Então, até o próximo vídeo, pessoal.